Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar na aula de matemática sobre os ângulos. Mas o que são esses ângulos? Então, nós vamos estar vendo no próximo slide o que é um ângulo. Nós observamos aqui, ó, que nós temos um número e essa bolinha aqui. Essa bolinha, nós chamamos ela de graus. Então, a medida do ângulo é em grau, tá? Que é diferente quando a gente fala do grau de temperatura. Aqui nós estamos falando de medidas, de ângulos. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo, ele vai formar um ângulo. Ou seja, o que é um ângulo? É o encontro de duas semirretas. Então, quando a gente onde se encontra duas semirretas, sempre essa junção das semirretas aqui, ó, a gente chama de ângulo. Então, ele que vai determinar o tamanho da abertura dessas duas semirretas. E a gente pode encontrar esses ângulos em lugares diferentes, na natureza, nas construções. Se a gente olhar na casa da gente, vários locais nós vamos encontrar ângulos no material da escola. Então, para ficar mais fácil para vocês, observem aí na casa de vocês as paredes. Elas sempre vão formar esse ângulo aqui, ó. Ou seja, a gente chama ele de um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos duas figuras, ó, o ângulo A e o ângulo E. O A, então, aqui, ó, vai formar o ângulo. Então, quando eu vou escrever, eu vou colocar esse chapéuzinho em cima da letra, aonde está no vértice da figura. Ou seja, a semirreta C encontrou a semirreta B e formou um vértice. Esse vértice vai formar um ângulo, e esse ângulo vai chamar ângulo A. Aqui eu tenho outro ângulo, o ângulo E. Por quê? A semirreta F encontrou com a semirreta D e formou o ângulo E. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, esse ângulo é chamado de ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo menor que 90. Para ele ser de 90, ele tem que ter essa forma aqui, ó. Então, ele tem que ser reto mesmo. Aí, eu vou ter um ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo menor. Então, todo ângulo de 90 graus, eu chamo ele de ângulo reto. Como destacamos anteriormente, os ângulos possuem tamanhos e formas diferentes, as quais também podemos observar em diferentes objetos. Aqui, ó, eu posso observar um ângulo de 90 graus na televisão, aqui no pé da rack, né? Então, são vários lugares que eu observo ângulos. Aqui tem ângulo, aqui tem ângulos. Então, na casa de vocês, olha aqui, só nessa figura, quantos ângulos retos eu encontro. Então, na casa de vocês, vocês também podem estar fazendo essas observações. E não posso esquecer, quando eu falo que um ângulo tem 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E para ele ser chamado de ângulo reto e apresentar 90 graus, ele tem que ter essa forma aqui, ó. O encontro das duas semirretas, elas têm que formar um ângulo reto. Essa parte, esse encontro dessas duas semirretas vão formar esse ângulo aqui, certo? Mas nós também temos os outros ângulos, como que eu disse para vocês. Nós temos o ângulo reto, que é o de 90 graus, que no caso é essa figura aqui, ó, ele vai formar um ângulo reto. Quando nós temos um ângulo menor que 90 graus, que a abertura dele é menor que 90 graus, nós vamos ter um ângulo agudo. E quando nós temos uma abertura do ângulo maior que 90 graus, nós vamos ter um ângulo obtuso. Então, cada um dos ângulos vão receber um nome diferente de acordo com a abertura que ele apresenta. Certo, pessoal? Então, prestem atenção na aula, assistam mais uma vez que for necessário, leiam todos os slides e boa aula para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar.